Esse conteúdo é de um pequeno livreto escrito pelo irmão John Walker, um dos fundadores da Impacto Publicações. Este relato foi encontrado nas páginas de uma antiga história oficial de Tennessee, nos Estados Unidos, que se acha atualmente na Biblioteca do Congresso, em Washington, capital. O capítulo citado aqui nos fornece a história do grande avivamento que irrompeu no ano de 1800. A nação foi abalada, muitos milhares foram salvos e uma fé no Deus vivo foi reavivada, antes que as denominações na época conseguissem apagar o despertamento. Naquela época, poucos anos após a Guerra Revolucionária, o país se encontrava numa condição espiritualmente fria, morta e com fortes tendências para o ateísmo francês devido à profunda ligação de amizade que havia entre os Estados Unidos e a França. Poucos pregadores tinham um verdadeiro peso para o avivamento. As igrejas realizavam os seus cultos solenes, mas não produziam impacto algum sobre os pecadores. Mas, de repente, Deus começou a agir. Agora ouça e ore por um avivamento em nossos dias. Um dos primeiros a chegar dentro dos limites do estado foi o reverendo Charles Cumming, um ministro presbiteriano que pregava regularmente em uma congregação no Vale de Houston, não muito longe de Abingdon, Virgínia. Pregava lá desde o ano de 1772. Era costume do Sr. Cumming, no domingo de manhã, pegar a sua cartucheira, colocar a sua espingarda no ombro e montar no seu cavalo e caminhar para o templo. Ao entrar no templo, ele andava gravemente entre a multidão, subia no púlpito e, posicionando a sua espingarda em um dos seus lados, a fim de estar pronto para qualquer emergência, dava início à solenidade do dia. E em 1799 foi realizada uma reunião sacramental do Velho Templo na Igreja Batista de Red River, perto de Port Royal. Considerando o escasso de habitantes na região, a reunião foi até bem assistida, estando presentes também os presbíteros Michael Greed e Henken, da Igreja Presbiteriana, e o presbítero John McGuee, da Igreja Metodista Episcopal. Depois de uma pregação notável, poderosa, feita pelo presbítero Rauch, o presbítero McGuee levantou-se e expressou sua convicção que quem estava ali pregando era alguém maior do que ele. Exortou o povo a deixar o Senhor Deus Onipotente a reinar nos seus corações e irrompeu num hino cuja letra dizia: "Vem Espírito Santo, pomba celestial, com todo o teu poder vivificador, acende a chama do divino amor nestes nossos corações sem fervor." Tendo cantado essa canção, duas senhoras idosas, Paisley e Clark, começaram a declarar em alta voz sentimentos de louvor e ações de graças ao Altíssimo por sua graça em prover redenção para o mundo caído. O pregador até tentou continuar o seu hino, mas as veneráveis senhoras continuavam declarando em alta voz e agora com volume ainda maior. Outros na congregação uniram as suas vozes com as vozes delas em louvores. O ministro, descendo do púlpito, passou pelo corredor exortando veementemente em altos brados. O clamor e a confusão aumentou desta vez. Gritos por misericórdia se misturavam com brados de alegria. Uma agitação universal e poderosa permeou a multidão. De repente, pessoas começaram a cair prostradas no chão como mortas, onde permaneciam por algum tempo, inconscientes e sem poder levantar-se. Os presbíteros presbiterianos ficaram tão surpresos e até pasmos por tal confusão na casa do Senhor que acharam meio de sair para fora e interrogar uns aos outros a surdina: o que deve ser feito? O presbítero Hadigan concluiu que nada poderia ser feito. Se isso fosse obra de Satanás, não poderia durar. Se fosse obra de Deus, todo esforço para controlar ou limitar a confusão seria em vão. Ele achou que era de Deus e resolveu se unir aos demais e atribuir glórias ao nome de Deus. Todos os três, portanto, entraram novamente na casa e encontraram praticamente a congregação inteira prostrada no chão. Logo, dois ou mais de uma vez se levantavam, bradando louvor pela evidência que sentiam no perdão dos seus pecados,
pela graça redentora e pelo amor sem fim. Este foi o princípio do avivamento, que foi considerado um dos acontecimentos mais admiráveis da época. Foi destinado a exercer uma profunda influência na moralidade cristã da sociedade fronteira da nova nação. A reunião seguinte foi realizada uma semana depois, no sábado e domingo, no Salão Beach, 16 quilômetros a oeste de Gallant, na comarca de Summer, onde estava presente uma vasta assembleia e onde se presenciaram cenas semelhantes às descritas acima. No domingo seguinte, uma reunião maravilhosa foi realizada em Mud River, alguns quilômetros ao norte de Huntsville. Para essa reunião, as pessoas se reuniram em todas as espécies de veículos, a cavalo, a pé, de distância de até 160 quilômetros. As pessoas chegaram muito tempo antes do horário da pregação. Havia 3 vezes mais pessoas que a casa podia suportar, e ainda chegavam individualmente em grupos de 10 em 10, de 50 em 50, de 100 em 100. Então ergueram um púlpito provisório no meio da mata, derrubaram algumas árvores robustas e distribuíram no chão para a multidão se assentar. A pregação foi iniciada e logo a presença do poder, todo penetrante, permeou aquela multidão. À medida que anoitecia, percebia que a multidão não tensionava se dispersar. Alguns pegaram as suas carroças e apresentaram-se para trazer eiras e palhas dos seus celeiros. Uns se dispuseram a costurar lonas para cobrir as carroças, enquanto os outros cortavam forquilhas e varas para estendê-las. Acolchoando cobertores e lençóis, foram também emendados para improvisar tendas e barracas. Pessoas foram enviadas à cidade e às casas mais próximas para colher toicinhos defumados, fubá, farinha, utensílios para cozinhar para a multidão. Era um espetáculo admirável olhar para todos os preparativos realizados em poucas horas. Fogueiras aqui e ali, pessoas já cozinhando, e ao escurecer velas acesas, fixadas nas árvores. Aqui estava o primeiro e talvez o mais lindo sítio de acampamento que o mundo já viu. O reverendo Barton Stone, ouvindo falar do despertamento espiritual do sul do seu estado e do norte do estado de Tennessee, procurou assistir a um dos acampamentos em Logan, Kentucky, no princípio da primavera de 1801. Posteriormente escreveu num livro relatando o que viu ali. Ao chegar, encontrei a multidão reunida na beira de um pasto, onde continuou acampado durante muitos dias e noites, durante os quais havia em todo momento adoração a Deus em algum lugar do acampamento. Muitas das vezes haviam pregações em vários pontos simultaneamente. As cenas eram para mim sobremodo estranhas, desafiavam qualquer tentativa de descrevê-las. Grande número de pessoas caíam como homens mortos na guerra e continuavam por horas num estado relativamente imóvel e sem respiração. Às vezes, por algum momento, reavivavam e demonstravam sintomas de vida, por um profundo gemido ou grito agudo e penetrante, ou ainda por uma oração por misericórdia fervorosamente pronunciada. Depois de um permanecer assim por horas, obtinham libertação. A nuvem tenebrosa que cobria os seus rostos parecia desvanecer progressivamente e visivelmente, e a esperança em sorriso clareava até transformar em alegria. Levantavam-se então para bradar a sua libertação e dirigiam-se à multidão em redor numa linguagem genuinamente eloquente e impressionante. Atônico, eu ouvia mulheres e crianças declarando as maravilhosas obras de Deus e os gloriosos mistérios do Evangelho. Seus apelos eram solenes, comoventes, ousados e livres. Sob o efeito de tais apelos, muitos outros caíam no mesmo estado do qual estes acabaram de ser libertos. 2 ou 3 dos meus conhecidos pessoais foram também prostrados. Sentei-me com paciência perto de um deles, que eu sabia ser um pecador desleixado, e observei ele por várias horas tudo o que passou, do início ao fim. Observei os despertamentos momentâneos, como se fosse da morte, a humilde confissão, a oração fervorosa e a libertação final, depois solenes ações de graças e louvores a Deus.
afetuosa exortação aos companheiros e ao povo em redor para se arrependerem e virem a Jesus. Fiquei atônito a ver o conhecimento da verdade do Evangelho manifesto nessas exortações. Depois de observar vários casos, tive a convicção que era uma boa obra, e desde então a minha mente nunca vacilou sobre este ponto. Este grande avivamento continuou durante os anos de 1800, 1801, 1802, 1803, resultando na conversão de muitos e milhares de pessoas. Embora nunca se tenha feito uma estimativa cuidadosa do número exato, talvez sua característica mais destacada seja o rompimento espontâneo de sentimentos espirituais entre as massas. Não houve ali nenhum grande pregador avivalista, como Wesley ou Whitefield. Não houve reuniões prolongadas nas quais se fez um esforço unido e perseverante para trazer o avivamento. Ao contrário, os acampamentos foram o resultado do avivamento, que veio de maneira singular, tanto sobre o pregador como sobre o povo. Uma outra característica desse avivamento era que se dispensava discussões de doutrinas e dogmas religiosos. O valor destes parece ter sido ignorado completamente durante este período. Os esforços dos ministros eram dirigidos principalmente no sentido de impressionar as mentes das multidões com a grande verdade bíblica, das impossibilidades de escapar ao castigo do pecado, a não ser através do arrependimento e da aceitação de Cristo como Salvador do mundo. Consequentemente, o povo sofria o impacto da poderosa convicção e a necessidade de mudança de suas vidas diárias, o que é sempre infinitamente mais importante do que doutrina. Porém, quando o grande mover do Espírito foi esfriado, a discussão das doutrinas foi renovada. A oração é sempre o fator-chave, tanto como causa quanto efeito do avivamento. O poder da oração nessa época do avivamento é ilustrado pela seguinte narrativa a respeito do reverendo James Axley, um dos mais notáveis pregadores pioneiros da Igreja Metodista Episcopal do Oeste. Suas características foram relatadas nas palavras do Dr. McAnally, que disse: "Mas a característica que mais se destacava, na minha opinião, era a reverência e fervor, a perseverança na sua oração, que parecia sempre proceder de uma profunda e forte e inabalável confiança em Deus. Através dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, com temor e com reverência e humildade, e ao mesmo tempo com grande confiança, ele se aproximava do propiciatório, sentindo que Jesus responde às orações. A incredulidade pode zombar, o ceticismo e assim chamada filosofia podem denominá-la uma estranha consciência, mas o fato permanece e pode ser confirmado por centenas de testemunhas vivas até hoje. Vez por vez, Ashley foi visto em reuniões públicas durante períodos de secas prolongadas, orando por chuva com toda a aparente humildade, com simplicidade de uma criança, e a confiança cristã com que ele teria orado pela conversão de alguns pecadores, a chuva chegava. Isto ocorreu tantas vezes no decorrer dos anos que se tornou comum ouvir algum ímpio dizer, ao ouvi-lo orar publicamente por chuva: "Vamos embora, companheiro, é perigoso molharmos, pois Ashley já orou por chuva." Estou te contando somente fatos comprovados e mesmo correndo o risco de cansar você que está me ouvindo, devo mencionar um caso específico conhecido a diversas pessoas e ainda vivas que estiveram presentes como testemunhas oculares. Ocorreu no acampamento de Mid Creek. Uma seca se prolongava naquela região por um tempo incomum. Perspectivas estavam se tornando verdadeiramente alarmantes. No domingo, no acampamento, o Sr. Ashley subiu ao púlpito e acima dele estava um céu sem nuvens. Ao seu redor e abaixo dele estava aquela terra ressequida. Fora notável durante a sua permanência no acampamento, até este momento, que ele estivera mais sério, pensativo, calado do que o normal, como se algo estivesse pesando profundamente na sua mente. Ao tomar a sua posição atrás do púlpito, seus amigos notaram que seu semblante estava profundamente obscurecido por uma nuvem escura. Ele cantou e depois orou. Na sua oração em favor de si mesmo e do povo, ele fez uma confissão geral de pecado
e de desmerecimento e, consequentemente, apelando pelos méritos do Redentor crucificado e rogando pelo perdão do passado e graça no futuro. Em seguida, entre muitas outras petições, com devoção e fervor, ele pediu por chuva sobre a terra ressequida. Terminada a oração, levantou-se dos seus joelhos com uma nuvem escura ainda sobre o seu rosto, de forma tão profunda e marcante que despertou a compaixão dos seus amigos. Ao invés de anunciar o seu texto e prosseguir com o seu sermão, como se esperava, ele cantou mais algumas linhas e convocou a congregação outra vez à oração. Desta vez, suas súplicas por chuva foram notáveis e comoventes na sua sinceridade e fervor, e os pedidos feitos eram diferentes daqueles da primeira oração. Uma terceira vez ele cantou e uma terceira vez se inclinou em oração. Nesta oração, ele suplicou a Deus por amor a Cristo e em misericórdia às crianças e animais inocentes que nunca abusaram da sua bondade, nem desprezaram as suas misericórdias, nem blasfemaram o seu santo nome, nem violaram os seus mandamentos, que enviasse a chuva e os preservasse dos horrores da fome e da escassez. Terminando esta oração, levantou-se com um semblante iluminado e sereno. Como uma tarde de verão, anunciou então o seu texto e pregou conforme o costume. Sem nenhuma ilusão, a maneira singular com que abriu aquela reunião, nem os sentimentos que o incitaram a agir daquela forma. Simplesmente seguiu com seu sermão, sem dar explicações a ninguém. Entretanto, antes de terminar o sermão, o horizonte estava escurecido e os trovões na distância anunciavam a chuva iminente. Zacarias 10, versículo 1 diz: Pede ao Senhor chuva no tempo da chuva seródica, e Ele lhes dará chuvas copiosas, e a cada um a erva do campo. E em Isaías 44:3, porque derramarei águas sobre os sedentos e correntes sobre as terras secas, derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre a tua descendência. E para encerrar esse relato, gostaria de compartilhar com você uma carta de uma irmã de Belo Horizonte. Cremos que essa visão de como Deus há de enviar um avivamento esperado ajudará alguns grupos de oração e os intercessores individuais a orarem mais objetivamente em favor do mover de Deus no Brasil. Ela nos escreveu o seguinte: Estou feliz porque tenho alcançado parte do que tenho pedido ao Senhor, que é orar junto com as crianças e meu esposo. Não são todas as noites que conseguimos nos reunir, mas estamos lutando por isso. Lemos o Novo Testamento começando em Mateus, depois cantamos e cada um ora. Estamos pedindo que o Senhor ative nosso lar. As crianças pedem por um despertamento pessoal, para que cada um tenha prazer na leitura da palavra de Deus, nas orações, nos louvores e adorações. O meu desejo é que em cada dia, cada reunião seja um culto verdadeiro ao Senhor, não apenas um compromisso por obrigação. Estamos buscando um avivamento para o Brasil, e esse avivamento vai ser operado por etapas. O avivamento deve começar nos lares. O esposo e a esposa, os filhos avivados vão a uma reunião. Lá se reúnem vários lares. A reunião dos lares será uma parte da Igreja do Senhor avivada. Cada grupo de irmãos reunidos em vários bairros será uma cidade avivada. As cidades estarão avivadas quando os grupos estiverem reunidos nos lares, buscando o conserto de Deus, santificação, consagração de suas vidas. As cidades avivadas se unirão para formar um estado avivado. Os estados avivados nos darão um Brasil avivado. Por isso eu creio que o alvo principal agora é um avivamento nos lares. Um incêndio começa com uma faísca, um fósforo aceso. Mas essa faísca atinge o que estiver mais próximo. E a coisa mais próxima pega fogo. E esse fogo vai se alastrando até que tudo se torne num grande fogo. Você também pode ser uma faísca para trazer o avivamento para o Brasil. Que essa visão acenda um fogo no seu coração e um ardor em oração que atinja o seu lar, seus irmãos em Cristo e as pessoas ao seu redor.